Deu? Sim, pode mandar bala. Pode falar? Então tá bom. Boa tarde, gente. Eu vou apresentar agora o trabalho sobre controle químico de doença da alface, que tem como nome científico Lactuca sativa. Bom, a alface é da ordem Asteralis, família Asterácea, gênero Lactuca e espécie Lactuca sativa. Ela é de origem asiática, uma hortaliça que é cultivada o ano todo, mas principalmente no período seco do ano. É a folhosa mais consumida no Brasil e chegou no país por volta do século XVI, trazida da Ásia por navegadores. A produção média de alface no Brasil, nos anos de 2015 a 2017, foi de 1,5 milhão de toneladas por ano, em média. Em 2020, a área plantada diminuiu 6,6% na safra de verão, em relação a 2019, e a safra de inverno também sofreu uma redução de 11,3%, que interferiu nos preços que dispararam no mercado. As regiões brasileiras que mais produzem essa hortaliça são os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e os principais responsáveis por essa produção são, eu gostei de frisar, que é a agricultura familiar. Esse aqui é um print que eu trouxe do anuário de 2019-2020, que é do CEPEA, que mostra aquilo que eu falei anteriormente, são as reduções no, no cultivo, o preço dos insumos que subiu muito, o que fez com que vários produtores diminuíssem a sua área plantada e o que aumentou o preço para o consumidor final. De todas as 21 doenças da alface que estavam no manual de fitopatologia, apenas 17 são registradas no Agrofit. E dessas 17, somente 8 delas têm defensivos registrados. São 43 produtos registrados no total. E dessas 17 doenças registradas, 12 são doenças fúngicas, 2 são doenças bacterianas, 2 virais e um nematóide. Aqui eu separei as 3 principais doenças da alface que eu achei que seriam as 3 principais, mais na frente eu vou detalhar mais um pouquinho sobre elas, que são a podridão de esclerotínia, que também é muito conhecida como mofo branco, o míldio e a septoriose. Aqui eu fiz uma tabelinha aqui que mostra todas as doenças do agente causal. Eu deixei bem separadinho aqui, que são 13, dessas 17, são 13 fúngicas, que são as 13 primeiras. Depois tem dois vírus, duas doenças bacterianas e um nematóide. Que eu fiz um quadro de produtos registrados para as doenças da alface. É, Aqui nessa primeira tabela, todas as doenças são causadas por fungos. Aqui, como vocês podem ver, o fungo esclerotínia é o que tem mais produtos, e o princípio ativo que é mais. O princípio ativo não, o grupo químico que é mais utilizado é o da dicarboximida. Que nessa segunda tabela, todas as doenças também são fúngicas, e o destaque dessa tabela aqui é o míldio, que tem, se não me engano, são 10 produtos registrados para míldio, e são diferentes grupos químicos, e eu achei interessante que muitos desses produtos têm a combinação de 2 ou mais produtos para combater. Nessa terceira tabela, todas as doenças são fúngicas também. Em destaque aqui pode ver que a septoriose tem bem mais produtos, se não me engano, 11 produtos registrados, e essa doença é que tem como grupo químico os mais utilizados, que é o triazol e as estrobilurinas, que são muito utilizados, e às vezes também combinadas, como pode ver na tabela. E essa última tabela aqui tem doenças fúngicas até a parte da ferrugem aqui, que são todas fúngicas, e em destaque dessa tabela aqui podemos ver o oídio, que achei interessante também que tem 3 produtos comerciais registrados para ele, e 2 deles são à base de plantas, um é extrato de raiz, outro é extrato de folhas, e um deles é um inorgânico. E na parte mais baixa da tabela aí, onde a gente pode ver a podridão mole e a mancha bacteriana, são doenças causadas por bactérias, nenhuma delas tem produto registrado. De 2 doenças virais também, nenhuma delas tem produto registrado, e para nematóide também não tem nenhum produto registrado para a cultura da alface.
Agora eu vou falar um pouco sobre as três principais doenças que eu escolhi. A primeira delas é a podridão de esclerotina, também conhecida como mofo branco, que é causada pelo fungo Sclerotinia sclerotiole. É considerada a principal doença da alface. É uma doença de difícil controle, porque depois que o fungo se estabelece no campo, a doença dificilmente é controlada, porque as estruturas de resistência do fungo, denominadas de escleróides, permanecem infectivas no solo por até 10 anos. E como é um fungo muito polífago, a rotação de cultura é uma técnica bem difícil de fazer, porque ela ataca muitas plantas diferentes. Os sintomas aparecem principalmente em plantas adultas, próxima à colheita, e que é quando fala que é a queima de saia, que tipo, a parte mais de baixo dela acaba queimando. E as folhas que estão em contato com o solo são as primeiras a aparecerem os sintomas, que aí elas vão murchando e apresentando uma podridão mole, e progride para as folhas internas até se espalhar por toda a planta, que murcha e morre. Os fungicidas registrados para essa doença, a maioria não, todos eles Tiago, são... Oi? abre o vídeo só, eu esqueci de falar. Oi? A gente tinha combinado semana passada para abrir o vídeo também, tá bom? Ah, tá. Só um Desculpa. minutinho, então. Tá dando para ver? Clica em ocultar esse negocinho aqui também, que às vezes você está falando, ele está apagando, ele está na Nossa, frente. Isso, perfeito. caiu? Perfeito. Os sintomas dessa doença são escleróides negros e o micélio é branco. No próximo slide eu vou mostrar uma foto de como é os sintomas dessa doença. Essa doença é na pré-colheita, que geralmente ela aparece com mais vezes, e o controle, como eu já tinha dito, é um controle deve ser feito preventivo. Depois que aparecem os primeiros sintomas, dificilmente você vai conseguir controlar essa doença. Aqui, como eu falei, o micélio é branco, aí tem o pontinho preto aqui, que é o esclerótico, eu já havia dito. Aqui eu escolhi dois produtos comerciais que são para o controle. Um é o Cantus, que tem como ingrediente ativo a boscalida e o grupo químico anilida. O modo de ação é sistêmico, 1.000 gramas por hectare que se usa dele. O volume de calda é de 1.000 litros por hectare. E a aplicação deve ser feita preventiva e repeti-la no máximo 3 vezes em todo o ciclo da cultura, que é uma cultura de ciclo bem curto, né? Com intervalos de 10 dias. O outro produto escolhido foi o Rovral, que tem como ingrediente ativo a iprodiona e o grupo químico da dicarboximida, que é um grupo químico que tinha muitos produtos registrados também. O modo de ação é de contato, a dosagem é de 150 ml para cada 100 litros de água e o volume de calda é de 1.000 litros por hectare. Também deve ser feito preventivo antes dos primeiros sintomas ou no tratamento de semente. O intervalo de aplicação é de 14 dias e pode ser realizado também no máximo 3 aplicações por ciclo. Aqui eu tirei print da bula dos dois produtos. A segunda doença que eu escolhi foi o míldio, que é uma doença bem importante também. É uma doença também de difícil controle. Ela dá tanto em campo, ou em ambiente protegido, ou até mesmo em hidroponia. O tratamento deve ser preventivo, deve ser feito antes de aparecer os primeiros sintomas. Chega a ser bem limitante o cultivo da alface em regiões por fatores abióticos, como, por exemplo, essa doença aqui em clima mais frio e com muita umidade, é uma doença que é bem difícil de controlar. O fungo tem várias fontes de inóculo, como sementes infectadas, solo infestado por estruturas de sobrevivência, que são conhecidos também como oósporos, e restos de plantas de cultivos anteriores. Aqui, como vocês podem ver, o sintoma as folhas apresentam manchas verde claras ou amareladas, que são de diferentes tamanhos e geralmente são delimitadas pelas nervuras. Como pode ver na imagem, não sei se está aparecendo meu mouse aí, mas dá para ver que
bem onde chega a nervura, geralmente é onde a mancha acaba. E é mais fácil identificar essa doença na parte abaxial da folha, que é debaixo da folha, que quando tem umidade, muita umidade, apresenta esse micélio branco aí com esporulação esbranquiçada e é pulverulento também. Aqui são dois produtos que eu escolhi para essa doença. Um dos produtos é o Carial, que o ingrediente ativo é a mandipropamida, o grupo químico é o éter mandelamida, modo de ação de contato, dose é de 400 a 600 ml para cada hectare, e volume de calda é de 400 litros por hectare. O uso é preventivo, antes da presença dos primeiros sintomas também, não repetir mais do que 3 vezes também, que eu esqueci de colocar aqui, e o intervalo de aplicação é de 3 a 5 dias. O outro produto foi o Sensor, que o ingrediente ativo é fenamidona, o grupo químico imidazolinona e o modo de ação é translaminar, que faz como se fosse um filme em volta da folha e entra também um pouco para dentro da folha, protegendo ela, que é a porta de entrada dessa doença. A dosagem é de 300 ml por hectare, o volume de calda é de 300 a 1.000 litros por hectare, o uso deve ser feito preventivo também, com intervalo de 7 dias e aplicar no máximo 3 vezes durante o ciclo da cultura também. E essa doença tem 10 produtos registrados para ela. Aqui é o print da bula deles também. E a última doença que eu escolhi foi a septoriose, que é uma doença bem importante, principalmente em épocas chuvosas. O início da doença começa com sementes infectadas e restos de culturas que foram cultivadas anteriormente. Os primeiros sintomas aparecem em folhas velhas, e essa doença aqui é uma doença bem complicada, porque quando é cultivada e utilizada a aspersão também favorece muito essa doença, por causa do contato com da água diretamente nas folhas. Aí, até um dos métodos de manejo dessa doença aqui que o povo prioriza lá é usar irrigação por gotejamento. Normalmente tem início porque as sementes são infectadas, como eu falei. Aqui mostra um pouquinho como é que é a doença. As bordas são pouco definidas, tem um pequeno halo amarelo, clorótico, pode formar lesões maiores que secam e são chamadas de queima da saia. No centro da lesão tem pequenos pontinhos pretos, que são picnídeos, que são esses pontinhos da foto da direita aí, uns pontinhos bem pequenininhos aí, pretos, que são onde se formam milhares de esporos, que se espalham por chuva, vento e até por aspersão. Foi o caso que eu falei, é de fácil dispersão. Qualquer vento, qualquer chuva vai espalhando para outras e outras plantas e assim vai só tomando conta da lavoura. E também funcionam como estruturas de sobrevivência, se caso não tiver uma planta hospedeira para esse fungo se hospedar, esses pontinhos pretos aí são como se fossem uma resistência. Eles ficam tipo que inoculados no solo e conseguem viver ali por muito tempo. Eu escolhi 2 produtos também para o controle da septoriose, são 11 registrados. Desses 11 eu escolhi o Amistar WG, que é o ingrediente ativo é a azoxystrobina, e do grupo químico das estrobilurinas, desculpa, e o modo de ação é sistêmico. A dose é de 96 a 128 gramas por hectare, e o volume de calda de 600 a 1.000 litros por hectare. Época de aplicação preventivo também, com intervalo de aplicação de 7 dias e no máximo 3 aplicações por ciclo. O outro produto escolhido foi o Curigen, que o ingrediente ativo dele é o difenoconazol, grupo químico dos triazóis, e o modo de ação dele é sistêmico. A dosagem é de 20 ml para cada 100 litros de água e volume de calda de 500 litros por hectare. Ela é de ação preventiva também, aplicar com intervalos de 7 dias, se necessário, reaplicar no máximo 3 vezes durante o ciclo da cultura. E vai depender também se o ambiente é favorável para o desenvolvimento desse fungo, essa quantidade de vezes que vai aplicar. Aqui são o print dos 2 produtos que eu escolhi. E as conclusões, aqui um total de 17 doenças registradas, 9 dessas doenças registradas não possuem registro de produtos, e são 43 produtos no total.
São 26 grupos químicos diferentes, que eu não vou falar deles, eu vou deixar aqui um pouquinho para dar uma olhada, porque são muitos. Desses total de produtos, 19 são sistêmicos, são 9 de contato, sistêmico e contato são 3, um polissacarídeo, que é esse vaciplante, um extrato de raiz, que é esse regalia max, um extrato de folha, que é o Timorex Gold, e 4 translaminar. A literatura consultada foi o site do Agrofit, foi um manual de doenças da alface da Embrapa e o anuário 1920 pelo CEPE. E no mais, é isso. Obrigado. Tiago e Daniele, coloquem o e-mail embaixo. Todos, né, que estiveram presentes na apresentação da Daniele, vocês vão preencher a ficha de avaliação. Vou colocar aqui. Vão preencher essa ficha e vão mandar para o Tiago. Então, o Tiago vai receber basicamente 24. A Dani vai receber um pouco menos, por causa da história, o pessoal chegou atrasado. E aí, depois, vocês vão preencher essa planilha aqui. Preencher essa planilha, eu deixei, acho que hoje de manhã, lá no grupo. E aí o Tiago e a Daniela vai pegar essa planilha e vai colocar a nota que cada um apresentou. Aí, no caso, hoje é dia 25, vamos aqui. Vai ver isso para mim por e-mail, junto com a apresentação, PowerPoint da apresentação. Tá? Professor, só uma dúvida, rapidão. O senhor quer que manda os slides, a transcrição e as notas tudo junto ou a transcrição pode ser depois? A transcrição pode ser depois, tá? É só as notas, depois compilar, tá? Com essa listagem dessas pessoas que viram a sua apresentação. Eles vão enviar para você por e-mail. Não, beleza, então. De acordo com esses critérios. Tá bom? E aí a transcrição você pode ir com mais calma. Sobre a apresentação da alface, né? A alface é uma coisa interessante. Então, vamos fazer um paralelo. A gente falou sobre o pimentão. No pimentão existem 4 espécies que, na verdade, é uma mistura do que representa o germoplasma de uma cultura que é explorada pelo homem, né? Pimentão e pimenta. Tanto é que tem algumas pimentas que a gente até diz que é pimentão, alguns que tem um gosto de pimentão, alguns pimentões que tem gosto de tem uma aparência e um gosto de pimentas, então é muito misturado. No caso do germoplasma da alface, a gente entende, se a gente vai no supermercado ou vai numa loja de agropecuária, a gente vê muitos tipos, muitas variações, cores, questões de ciclo muito variáveis, só que todo esse germoplasma, essa variação que nós temos de diversidade de alface, todas estão dentro do grupo, falando do ponto de vista de serem mais famosas, né, dentro da espécie Lactuca sativa, né. E algumas culturas você vê uma grande intensidade de aplicações de produtos, outras menos, né. Aqui nós tínhamos 43 produtos registrados. E eu gostaria de chamar a atenção para a podridão, né, as podridões moles. Quem de vocês já não comprou uma alface? E lá no miolinho, na parte basal da alface, você passa o dedo e ele começa a desfazer, o dedo começa a apodrecer, o teu dedo entra dentro do miolo central da alface. Então, aquilo ali é uma doença chamada podridão mole. Classicamente, essa podridão no passado era chamada de ervínia, né? A ervínia carotovora seria a espécie tipo que causava essa podridão mole. E hoje, na apresentação do Tiago, ele já falou de outra espécie. Houve uma mudança para algumas hospedeiras, dentre esses isolados, de bactérias causadoras de podridão mole, que é o gênero Pectobacterium, tá? Então anotem isso, e Dickeria, são os 2 gêneros que são atribuídos a esse sintoma de podridão mole. Vocês veem isso em pimentão, vocês veem isso em tomate, vocês veem essas podridões moles em várias hortaliças. Ele falou de uma dicarboxamida, né? Existe a carboxamida, o grupo químico, e a dicarboxamida, a proximidona, né? Dando ênfase. Gostei muito da justificativa, né? Eu ainda não vou falar sobre a tua apresentação, mas a justificativa do porquê falar sobre determinadas moléculas. Porque tem
maior quantidade de produtos comerciais, então, obviamente, vamos usar essa estratégia. Ou então, falar um diferente grupo, né? Falar um fungicida de contato, um fungicida sistêmico. Existe um porquê disso, né? Então, deixar isso claro na apresentação, eu acho isso bacana e infalível, né? Bastante positivo, né? Quando se fala no futuro. Daí falou eu gostaria de chamar a atenção, eu gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês. Na aula passada, eu falei que, geralmente, os fungicidas pertencentes ao grupo químico dos triazóis, que são fungicidas sítio-específicos, são fungicidas sistêmicos, né? A terminação dele é em ol. E aí, hoje, o Tiago pegou e falou uma exceção que não é isso, né? O tiabendazol, ele era para ser um triazol, mas não é. Ele é pertencente ao grupo químico dos benzimidazóis, tá? Então, tiabendazol não é triazol. Tiabendazol é benzimidazol, o grupo químico que ele pertence. E aí falou dos exemplos de fenoconazol. Eu vi o metiran metiran só na listagem que você apresentou, mas eu acho que você escreveu errado o nome desse ingrediente ativo, Tiago. É metiran S alguma coisa. Tem que procurar depois. São 3 nomes, esse grupo químico, esse ingrediente ativo que você apresentou nos seus slides. Notem a questão do bicarbonato de potássio como um produto inorgânico, né, para controle. Ele falou também do extrato de planta de Melaleuca altemifolia registrado, né? Então, ele está dentro do grupo. Então, na verdade, a gente fala controle químico, mas você tem, quando usa extratos de planta, dentro das áreas da ciência, eles se chamam de controle alternativo. E quando você usa, alguns de vocês vão apresentar bacilos fumidos, controle biológico. Então, na verdade, o seminário de vocês, a essência principal é de controle químico, mas também tem controle alternativo, também tem controle que são registrados. Basicamente, o professor está tentando fortalecer essa questão da busca do estado da arte sobre estratégias de controle utilizando o agrofit. E o agrofit, que é a bíblia de vocês, futuros agrônomos, para realizarem as recomendações de aplicação de produtos, tanto aqui na disciplina de fitopatologia, como plantas daninhas, como outras culturas. E aí eu gostaria de salientar para vocês, quando vocês apresentam para mim uma lista que tem registrados no agrofit fungicidas sistêmicos, fungicidas de contato, ou misturas, né, de fungicidas sistêmicos mais contato, por que existem esses diferentes tipos de opções? Eu posso, geralmente você ouve em literaturas falarem que os fungicidas sistêmicos são mais eficazes. Então eu vou usar só fungicidas sistêmicos? Não. Então, grande importância, quando a gente fala de tipos diferentes de ingredientes ativos, de diferentes modos de ação de produtos químicos, produtos que circulam, produtos que são imóveis, né, produtos que são móveis, que têm translocação, né, translaminar, existe uma questão com relação aos patógenos que existem na natureza, e essa mesma regrinha serve para outros organismos, plantas daninhas e pragas, é a questão de rotação de ingredientes ativos. Quanto mais diversificado você tiver, melhor. Então, é uma estratégia anti-resistência, recomendar diferentes grupos químicos que tenham diferentes modos de ação para que você consiga fazer com que a eficácia ela seja duradoura, ela se prolongue. Se você sempre utilizar o mesmo ingrediente ativo, ou usar só fungicidas sistêmicos, né, triazóis e tobirulinas, indubitavelmente você vai estar induzindo a reação de resistência dessas plantas. Tá? Então, existe isso, para vocês utilizarem como uma estratégia de anti-resistência. Quanto mais tiver, melhor. Então, são alternativas. Então, essa tomada de decisão ela tem a ver com esses ajustes que vocês possam fazer. Tá? Então, fungicidas de contato, é interessante que eles estejam numa ação mais preventiva. Na verdade, todos os fungicidas, quanto mais cedo eles chegarem e protegerem a planta, melhor, né? Eu estou querendo dizer,
proteger a célula antes da chegada do esporo, que se dissemina pelas diferentes formas que a gente viu lá em fitopatologia 1, tá? Algumas bactérias, né, não tem produto registrado, de novo, volto a dizer, devido à sua eficácia, a eficácia do produto, para conseguir controlar, por isso que não se registra, né? Nematóide, né, não tem nenhum produto registrado para alface, mas a nematóide, existem cultivares de alface que são muito afetadas por meloidógeno. Então, a grande questão é por essa questão de eficácia do produto. Então, se o produto, se não tem controle químico, provavelmente vai ter uma outra estratégia que envolva resistência, que envolva outra alternativa, outra tática para minimizar o impacto, tá? Então, pense bem com relação a esses grupos de doenças e a eficácia do controle químico sobre esses grupos de doenças. Queima da saia, né? Várias vezes eu vi o Thiago falando sobre queima da saia. Existe uma doença chamada queima da saia em alface, que ela está atribuída à Rhizoctonia solane. Então, normalmente essas doenças do bacheiro, elas têm muito essa sintomatologia muito que é dita na prática de queima da saia. E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, eu gostaria que vocês prestassem atenção, do trinômio, né? Quem apresentou na semana passada foi doenças do coco, doenças do milho, que foi o Samuel, e doenças do melão, que foi a Mariana, do coco foi o Tiago também. Dessas três culturas, o volume de calda ia lá de 600 até 500 litros por hectare. Então, vocês estudam em fitotecnia a questão da área foliar. O volume de calda está muito relacionado a isso. E me chamou muita atenção na alface o imenso volume de calda de 1.000 litros por hectare, né, aplicado para essa cultura. Então, para vocês refletirem que não é uma questão do tamanho, mas é uma questão de superfície de contato dessa calda para promover essa proteção, de você espalhar. Lembrar que a água, dentro da gotícula da água que você pulveriza, contém um ingrediente ativo, a água é um veículo de transporte para que você trafegue, para que você tire, né, de dentro da bomba de pulverização e que ela fique distribuída de uma maneira homogênea na superfície, se for um fungicida de contato, na superfície do hospedeiro. Ou que ele atinja, né, as áreas mais críticas, né? Quando a gente tem um fungicida imóvel, a cobertura tem que ser muito boa. É claro, tudo tem que ser muito bom, mas por causa dessa questão de distribuição desse ingrediente ativo protegendo o hospedeiro. E o sistêmico, ele já tem uma dinâmica de circulação, então ele pode, de repente, ir de encontro, né, a essas áreas e proteger de uma maneira biologicamente mais eficaz. Então, normalmente, você tem essa atribuição dos modernos fungicidas, modernos grupos de fungicidas são os fungicidas mesostêmicos, ou atualmente, né, fungicidas sistêmicos que circulam nas plantas. Eu dei esses dias uma faculdade, uma palestra que eu falei sobre... O que era? Era de micromoléculas, que na verdade alguns falam como sendo mini-robôs, que você aplica nanotecnologia, nanomoléculas, para justamente tentar minimizar essa questão do impacto ambiental, da questão de toxicidade, nanomoléculas que na verdade tem muito a ver com a parte da nutrição, com micronutrientes, que vão ter ações de controle, que vão interagir com os ciclos secundários importantes da cultura e protegendo contra o ataque interno de fitopatógenos. Tá? Então, me chamou muita atenção o volume de calda de alface nos exemplos que o Thiago apresentou. E aí, eu gostaria que vocês, a cada apresentação, começassem a colocar, ele falou de míldio. Míldio da alface, ele tem um nome. Míldio da alface é Bremia lactuca. E o míldio comece a fazer analogias, exemplos de míldios que afetam as culturas, exemplos de oídios que afetam as culturas, exemplos de septorioses, ele apresentou hoje. Então, míldio da alface, então, Bremia lactuca. Míldio da soja, Peronospora manchúrica,
Míldio do melão, que foi da semana passada, que a Mariana apresentou. Pseudoperonospora cubensis. Míldio da uva, onde foi criado a cauda bordaleza, o primeiro fungicida, né? Plasmopora vitícola. E quando falamos de septoriose, Septoria lactuca, Septoria glycinis da soja, a Septoria lycopescis, né, só muda, Septoria é o mesmo, só muda o epíteto, lycopescis, então é a septoriose que afeta o tomate, então Septoria da Trixie, que afeta o trigo. Então vai mudar a mesma doença, a mesma epidemiologia, o mesmo padrão sintomático em hospedeiros diferentes, com espécies diferentes, né? Então, se chama diferente é porque são organismos que são diferentes em cada uma dessas hospedeiras. No caso da Septoria, na alface é uma espécie, na soja outra, no tomate outra, no trigo outra. Tá? Difenoconazol, um exemplo de triazol sistêmico, sítio específico. Sistêmico, sítio específico. Difenoconazol é um exemplo de triazol. Tá? Daí volta a dizer tiabendazol não é um triazol. Tá? Não vão cair nessa pegadinha. E outro exemplo, a azoxistrobina tinha vários tipos de doenças que eram moléculas puras, moléculas únicas, que não tinham misturas. Lembrar que misturar é uma estratégia anti-resistência também, só que é feito na fábrica. Tá? A azoxistrobina é um exemplo de estrobirulina, né? Que é um fungicida sistêmico, que é um fungicida sítio específico. Tá? Ele circula na planta. Tá? E por que existe fungicida de contato? Por que existe sistêmico? E por que eu não escolho um só tipo? Por causa de estratégia anti-resistência. Existem várias razões. Resumidamente, por causa de estratégia anti-resistência e para que você aumente a eficácia do produto. Quanto maior for essa diversidade de moléculas no campo que você use como estratégia de controle, melhor. Ok? Sobre a apresentação do Tiago, especificamente do Tiago, itálico em alface, né, esclerotina sclerotiora, os nomes científicos, né, esclerotina, primeiro nome, letra maiúscula, segundo nome, letra minúscula, SPP, S, não vai a maiúscula, ou é SP, quer dizer, esclerotina e SP significa o gênero esclerotina, e aí o SP é sem itálico e letra minúscula. Esclerotina é SPP, você está querendo dizer as espécies de esclerotina. E aí, letra minúscula, o SP não vai em itálico, nem SPP vai em itálico. Tá? Nome de vírus, colocar entre aspas, Cucumber mosaic virus, né? Bean golden mosaic virus, é um nome em inglês, e aí coloca entre aspas, né? Aquilo que é de origem latina, que é o nome científico em que segue a regra de nomenclatura latina, vai em itálico, né? E aquilo que o nome científico, no caso de doenças virais, vai sempre entre aspas. Vamos usar essa convenção aqui, tá? Ah, mas professor, eu vi no autor A, autor B, autor C. Eu gostaria que você seguisse essa regrinha, né? Então, nomes que são escritos em inglês, o nome científico da espécie é um polinômio de uma espécie de vírus, ele tem vários nomes, e tudo aquilo que é em inglês, vocês vão encontrar, vai colocar entre aspas como uma forma de padronizar, tá? Gostei da listagem de doenças, eu anotei aqui como aspecto positivo, e gostei que você me deixou claro no momento que você estava mostrando os produtos e as doenças, discriminando dosagem, época de aplicação, que você me deixou claro sutilmente o porquê que escolheu de cada um desses produtos. Então, isso mostra uma questão inteligente, né? Mostra um porquê de fazer essas escolhas e realizar as aplicações. Bom, vamos para o próximo. Deixa eu sair daqui. Pode ir o próximo. Eu vou agora, professor. Pode ir, manda lá. Você é quem mesmo? Larissa. Tá bom, deixa eu...
Eu não vou conseguir ligar minha câmera, professor, porque a câmera do computador não funciona. Eu vou falar sobre o controle químico das doenças da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela é uma gramínea que pertence à família das poáceas e ela é nativa das regiões tropicais da Ásia. No Brasil, a cana-de-açúcar chegou em 1520, logo após os portugueses. A cana ela é utilizada principalmente na produção de açúcar, na produção de álcool e na produção de biodiesel, e ela também é utilizada na alimentação animal. A recente busca por combustíveis renováveis que possa substituir o petróleo fez com que a cana se tornasse um produto de importância global. O Brasil ele é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, com cerca de 40% da produção mundial, e atualmente o país ele ocupa o primeiro lugar no ranking de produção de açúcar, e ele é o maior exportador mundial de etanol. Atualmente, a região sudeste ela é responsável pela maior parte da produção de cana, com cerca de 55% da área plantada no país, concentrada no estado de São Paulo, seguidos pelo estado de Goiás e de Minas Gerais. Na safra de 2019-2020, foram colhidas 590 milhões de toneladas de cana. Essas são as doenças que estão atualmente registradas no Agrofit. Ao todo, são registradas 15 doenças, e entre elas, 6 são causadas por nematóides e 9 são causadas por fungos. Eu vou falar de algumas delas. A podridão negra, os sintomas delas são, os sintomas típicos da doença são o apodrecimento negro dos toletes, com ferimento e fermentação dos tecidos internos, e atualmente são registrados 18 produtos para o controle dessa doença. Entre eles, tem o Azimuth, que é um fungicida sistêmico da Adama, que possui como ingrediente ativo a azoxitrobina e o tebuconazol. O Autorite, que é um fungicida sistêmico da FMC, que possui como ingrediente ativo o flutriafol e a azoxitrobina. O Dynast, que é um fungicida sistêmico da Syngenta, que possui como ingrediente ativo o metalaxil-M, o fudioxonil e a azoxitrobina. O Nativo, que é um fungicida sistêmico da Bayer, que possui como ingrediente ativo o tebuconazol e a trifloxestrobina. Nematóide de galho, o meloidóide javânica, também é um problema na cana-de-açúcar. E as plantas que sofrem um ataque desse nematóide, elas são suscetíveis à infecção de bactérias e fungos, que causam a podridão das raízes. E na raiz ocorre a formação de galhas, que afeta o crescimento da planta. Atualmente, são registrados 13 produtos para o controle desse nematóide. Entre eles, tem o Apat, que é um nematicida de contato em gestão da FMC, que possui como ingrediente ativo catuzafós. O Avicta, que é um nematicida de contato em gestão da Syngenta, que possui como ingrediente ativo a abamectina. E o Potente, que é um nematicida sistêmico da Ihara, que possui como ingrediente ativo o benfracarb. O Legado, que é um nematicida sistêmico com ação de contato da Adama, que possui como ingrediente ativo a fluoxofona. Também tem o nematóide Pratilencos, que é ele como sintoma, as raízes elas sofrem o engrossamento e se apresentam parcialmente ou totalmente escurecidas, e também ocorre a diminuição na absorção de águas e nutrientes do solo. Atualmente, são registrados 12 produtos para o controle desse nematóide. Entre eles, tem o Abamectin Nortox, que é um nematicida de contato e ingestão da Nortox, que possui como ingrediente ativo a abamectina. O Apat, que é um nematicida de contato e ingestão da FMC, que possui como ingrediente ativo catuzafós. O Counter, que é um nematicida sistêmico da Anvac,
que possui como ingrediente ativo o terbufós. A ferrugem também é um problema na cana-de-açúcar, e as folhas atacadas, elas exibem pústulas, que são sintomas típicos de algumas ferrugens, com o rompimento da epiderme, e essas pústulas, elas reduzem a atividade fotossintética, o que resulta na redução do crescimento e também na queda da produção do canavial. Atualmente, são registrados 15 produtos para o controle dessa ferrugem. Entre eles tem o Abacus, que é um fungicida sistêmico da BASF, que possui como ingrediente ativo a piraclostrobina e o epoxiconazol. O Galax, que é um fungicida sistêmico da Syngenta, que tem como ingrediente ativo a azoxitrobina e o ciproconazol. O Prospect, que é um fungicida sistêmico da BASF, que tem como ingrediente ativo a piraclostrobina e o epoxiconazol. A podridão abacaxi também é um problema na cana-de-açúcar, e os sintomas iniciais são o encharcamento e o avermelhamento dos tecidos internos dos toletes, e um sintoma característico dessa doença é que ocorre a fermentação dos toletes, que passa a exalar um odor característico de um abacaxi extremamente maduro. Atualmente são registrados 15 produtos para o controle da podridão abacaxi. Entre eles tem o Aprove, que é o fungicida sistêmico da Irrara, que tem como ingrediente ativo o tiofano metílico e o fluosinam. O Legacy, que é um fungicida de contato da ISK, que tem como ingrediente ativo o fluosinam. E o Tiferi, que é um fungicida de contato da Oxiquímica, que tem como ingrediente ativo oxicloreto de cobre. O Banjo, que é um fungicida de contato da Adama, que tem como ingrediente ativo a fluoxinam. A ferrugem laranja, ela também é um problema sério para a cana-de-açúcar, e atualmente é o que possui mais produtos registrados por controle. Ao todo, são registrados atualmente 32 produtos. E os primeiros sintomas da ferrugem laranja são o aparecimento de pequenas pontuações amarelas e alongadas, que com o tempo elas se evoluem gradativamente para pústulas com a coloração laranjada. Entre os produtos tem o Azimuth, que é um fungicida sistêmico da Adama, que possui como ingrediente ativo a azoxitrobina e o tebuconazol. O Elatos, que é um fungicida sistêmico e de contato da Syngenta, que possui como ingrediente ativo a azoxitrobina. O Ópera, que é um fungicida sistêmico da BASF, que possui como ingrediente ativo a piraclostrobina e o epoxiconazol. O Pladox, que é um fungicida sistêmico da BASF, que tem como ingrediente ativo a piraclostrobina e o epoxiconazol. O Status, que é um fungicida de contato da Oxiquímica, que tem como ingrediente ativo oxicloreto de cobre. As principais doenças registradas atualmente para a cana-de-açúcar é a ferrugem laranja e a podridão abacaxi. O carvão, algumas doenças não possuem produtos registrados, como o carvão, que não tem nenhum produto registrado, e algumas possuem apenas um produto, como o helicotilentos, que também é um problema na cana-de-açúcar. Entre os produtos, existem 117 produtos registrados atualmente, ao todo, e entre eles possuem modos de ação sistêmico, de contato e de ingestão. E é possível perceber que o ingrediente ativo deles são bem parecidos, alguns são até iguais, e principalmente na questão dos nematóides, um que é mais utilizado como ingrediente ativo é a abamectina, que é utilizada para controle para quem conhece muita questão de remédios animais, é utilizado na ivermectina, né, o mesmo ingrediente ativo que possui na ivermectina, que é utilizado no controle de vermes. A literatura consultada. É isso. Obrigado, Larissa. A cultura da cana-de-açúcar, ela tem muitas estratégias, como a gente viu, o Brasil tem um grande destaque no mundo, com relação aos dois principais. Tem inúmeros produtos, mas vou destacar aqui a questão do etanol como estratégia para substituição do petróleo, né?
a gente chama de bio, não só o etanol, mas produção de álcool a partir de plantas. Teve um ano que o Brasil foi um grande incentivador, né? E talvez isso seja importante ainda se continuar com políticas públicas para desenvolvimento, né? Ainda em cima de outras opções além de cana-de-açúcar para a produção de bioenergia, ou até mesmo da decomposição de materiais, enfim. Mas a gente precisa de tecnologia e ciência para que a gente consiga colocar isso a preços justos e fáceis, né? E o açúcar, né, os dois produtos principais. Existem muitos dos problemas de cana-de-açúcar, raquitismo da soqueira, por exemplo, da cana, que é uma bactéria, Leipsonia chili, em que a estratégia está muito relacionada a outras vertentes ligadas a material genético, intolerância, ou até mesmo manejo de resíduo. Então, outras estratégias diferentes da questão do controle químico de uma maneira mais imediatista, né, como a gente vê usando moléculas. Há pouco tempo, né, a Larissa falou para a gente da ferrugem alaranjada. Ela foi uma ferrugem que chegou há pouco tempo, ela é considerada uma doença emergente e que até esse momento existia muito pouca quantidade de produtos registrados para controle de doenças foliares, né, fungicidas para controle de cana. Então se discutiu muito há um espectro de 10 anos aqui, vamos colocar, talvez eu esteja errado, mas que houve uma corrida pelas empresas para registro e que foi propulsionado pelo surgimento dessa doença. E que aí, obviamente, registros para outros patógenos, eles vieram a partir desse instante. Da mesma forma que houve um grande avanço de registros de doenças da soja em 2002, 2003, quando a ferrugem asiática surgiu. Então, quando você tem uma doença que passa a ser muito importante e passa a inviabilizar o sistema de produção, imagine, aplicar um fungicida envolve investimento, envolve custo, aumento do custo de produção. Então, o olhar de um registro, de um lobby comercial para uma cultura, ele tem a ver com esse aspecto de a doença ser importante para a cultura e o quanto de valor agregado vai ter para a cultura quando eu implementar um sistema de controle químico. Eu aplicar fungicida, o quanto que isso vai fazer aumentar a minha produção, a minha produtividade, né, independente do tipo, né, de elemento morfoagronômico que você mensura. Então, isso é muito importante, tá? Acidovorax, avene, quando falar de melão, falar de cucurbitáceas, é uma doença também que afeta o melão, causa uma mancha aquosa, e que cana-de-açúcar, eu vi aqui na lista. Ele passou meio rápido ali, a Larissa, mas é uma doença importante. Gostaria que eu chamasse a atenção para vocês associarem. Se alguém chegar para vocês e falar um exemplo de uma molécula que é associada para controle de nematóides, coloquem o que a Larissa falou para vocês da abamectina, tá? Da mesma forma que eu falei na aula passada, de um exemplo de um fungicida à base de enxofre, né, o fenarimol. O fenarimol é um ingrediente ativo para o ídios. Tilfanato metílico, grupo, anotem isso. Eu vou sempre tentar repetir para ver se vocês pegam por fixação, mas associem. Tilfanato metílico é um benzimidazol sistêmico, ótimo para controle de antracnoses, né? E hoje, agora na apresentação da Larissa, ela falou de um fungicida que ele é importante para dois gêneros que o Tiago apresentou anteriormente, que é o Pithium e Phytophthora. Ele é exclusivo para oomicetos. Lembra que eu falei para vocês de exemplos de míldios? Então, metalaxil é um exemplo de um ingrediente ativo que é ótimo para oomicetos. Então, ele é exclusivo para esse grupo, ou seja, míldios são oomicetos, então ele controla. Pithium, Phytophthora é um oomiceto, então anotem,
metalaxil. Metalaxil é um grupo de fungicida também utilizado, que ela falou para vocês, ele vem numa mistura para controle. Então, se vocês reparem, né, nas apresentações de vocês, é muito nítido. Quando é uma cultura que tem um grande valor econômico, você tem muitas misturas, tem até inseticidas misturados. Eu vou ver isso em soja, vou ver isso em trigo, vou ver em algumas outras culturas. Quando eu vejo uma cultura que às vezes tem um impacto econômico, talvez a quantidade de montante de dinheiro que ela gere seja um pouquinho menor, não quero dizer que ela não seja importante, mas é que ela movimente uma quantidade de dinheiro menor, aí você tem uma menor quantidade de produtos ou opções de moléculas e misturas. Então, da mesma forma que eu falo para vocês que existem essas moléculas individuais, com diferentes funções, que são estratégias de antirresistência, vocês têm misturas que, na verdade, ela tem essa função. Então, eu vou pegar um exemplo aqui que ela falou para controle da podridão abacaxi, né? Ó, que cara interessante, né? Podridão abacaxi porque a cana-de-açúcar fica com cheiro de abacaxi quando ela apodrece. Ela fermenta, né? O fungo causa essa fermentação do caldo. E aí ela falou de um produto, existem 15 produtos para controle da podridão abacaxi, e falou do tiofanato metílico, que é um fungicida sistêmico, misturado com um fungicida, o fluazinam, que tem uma ação fungicida, que tem uma ação acaricida também. Ela falou sobre controle de carvão, né? Carvão foi uma doença-chave quando a gente fala de história da fitopatologia. E hoje você tem como estratégia de controle do carvão a questão da resistência genética, genótipos de cana resistentes ao carvão. Ele dá o sintoma de chicote, né? Eu coloquei lá no teste de vocês, não lembro. O carvão ele não dá somente em órgãos reprodutivos. Ele tem essa questão, como o milho, né? No órgão reprodutivo produzir sintoma de galha, mas ele também dá na folha bandeira, na folha principal, né? Que dá o sintoma de chicote em cana-de-açúcar. Então, no passado, foi considerada uma doença muito importante para a cultura, o carvão, e ela é considerada uma doença histórica. Tá? Anotem metalaxil para oomicetos. Metalaxil igual oomicetos. Aí, quem são os oomicetos? As doenças causadas por oomicetos são moléculas que vocês vão encontrar. Desculpe, eu acho que eu errei. Metalaxil é um fungicida de contato, não é um fungicida sistêmico. Tá? Corrigindo aqui. O fludioxonil é o sistêmico e azoxystrobina, ela falou vários fungicidas à base de azoxystrobina, que são sistêmicos, tá? A organização da tua apresentação, Larissa, eu confesso que eu fiquei um pouquinho estrategicamente, me parecia que você queria terminar logo, porque isso, você ficava tímido e tal, mas talvez faltou essa questão dessa organização, essa melhor explanação desse conteúdo. Eu senti um pouco de dificuldade de criar uma linha de pensamento na tua apresentação. Sobre a listagem de doenças, os agentes causais, a separação por grupos, as doenças e os seus ingredientes ativos, usar o que você tem nos seus slides a seu favor para exprimir o seu melhor. Né? Você é a protagonista, você é a melhor, quem sabe mais. Né? O slide não tem que falar por si só. É o seu pensamento que vale mais na apresentação. Então, talvez você refletir um pouquinho sobre isso. Eu achei que poderia melhorar mais nesse sentido. Não foi ruim, mas essa questão de um certo nervosismo, não tem por que ficar nervosa. Aqui está entre amigos. Tá? Próximo agora. Larissa. Mais ninguém? Deixa eu ver aqui as pessoas que estão na lista. Então, Larissa. Ok. Seminário. Larissa. Alguém quer falar alguma coisa? Tiago. Ok.
Gabriel Souza Abraão, 0. Não vai apresentar. Daniela apresentou, né? Daniela e Fernanda Pereira. Vou colocar aqui a nota da aqui. Beleza. Vou sortear então quem vai apresentar na semana que vem. Juliana também não veio. Lembrar que existem 3 notas. Hoje termina... Eu não dei o módulo 3, né? Então, na verdade, eu vou terminar o módulo na semana que vem, no módulo 5, as 2 próximas semanas. E eu vou fechar uma nota, todas as atividades. E eu tenho que também terminar as coisas que estão pendentes lá, né? Então, existe uma nota do módulo 1 até o módulo 5, que eu vou fazer isso. Depois, uma nota do módulo 6 até o módulo 8. E depois, a nota do seminário. São essas sequências da nota, a nota do professor, nota da transcrição, nota de participação e a nota dos colegas que vocês estão dando para os seus colegas aqui. Essa média vai dar uma nota. Eu vou dividir essas 3 notas e isso vai compor a nota de fim. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos sortear, já que não tem mais ninguém para apresentar, vamos sortear de 1 a 43. Na semana que vem, vai apresentar. Número 27. Vocês não viram, né? Eu vou deixar aqui para vocês. Compartilhar. Então, ó, número 27 foi sorteado agora. Então, número 27 aqui na lista. Semana que vem, deixa eu ver que dia que cai. Dia 1º, né? Dia 1, 1º de fevereiro. 27. Já foi, será? Ó, João Vitor Cambrea. Então, dia 27/02. Deixa eu marcar aqui. Vou marcar aqui de isso. Esse aqui eu vou marcar de vermelho. Daniela Pereira foi. Então, aqui. Vou marcar de vermelho. Aqui já foi, né? Larissa também vou marcar de verde clarinho. Verde escuro. Verde escuro foi aqui, já foi. Aqui verde escuro. E só. E o Thiago. Aqui verde escuro. Dia. Então, né, assim. Professor, Oi. eu acho que esse Thiago que você marcou não é o Thiago que apresentou hoje, não. Não? Acho que não. Porque o Thiago ele entrou com a gente em 2018 e essa matrícula desse Thiago aí é 2019. É? Oi. Esse aí é o Ribeiro, eu acho. O meu é Gonzaga. Gonzaga, né? Acho que quando eu copiei, você não estava na lista. Então, fala o teu nome completo aí. Thiago. De Souza Gonzaga Gomes. Apareceu você. Tá bom. Vou fazer outra aqui. Tentar de novo. Então, 25. Marcar. Carinho, quem vai apresentar? De novo. 12. Cláudio. Semana que vem, Cláudio.
Cláudio está feliz, né, Cláudio? Tem pouca coisa para fazer aí na neonatologia. Agora vou fazer outro. 6. Marcial, semana que vem. Tentar de novo. De novo, 6. 13. Bruno Guimarães do Carmo. Tá aqui, tá, Bruno? Número 13 aqui. Essa coluna aqui de ordem. Vocês vão ficar bravos comigo à toa. 39. Sérgio. Foi tudo? 1, 2, 3, 4, 5. Então, próxima aula, Maciel, Cláudio, Bruno, João Vitor Cambreia e Sérgio Renato. Deixa eu colocar aqui, é dia 2, né? 2, tá? 01/02. Ctrl+C. 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 Colocar